Boa tarde, estou aqui com Natureza, Sofia Castro, Nicolas e Cláudio. E como parte do trabalho de finalização, na verdade, do módulo sobre a relação entre a linguagem e o seu poder de crítica social, estamos realizando esse MesaCast com a temática sobre a mulher. E aí o grupo escolheu um tema, qual foi? A gente vai falar sobre ter ou não ter filhos, eis a questão, que é sobre a realidade feminina do desejo ou não de maternar, de gerar uma vida. E durante a pesquisa de vocês sobre o tema, o que vocês perceberam? Existem alguns dados estatísticos que eles apresentam que o meio em que a mulher está inserida também afeta essa decisão, que no caso seria o ambiente onde ela vive, que a gente vive no contexto da metrópole, né, da urbanização, onde ela está ainda mais inserida no mercado de trabalho, que também influencia, até porque, querendo ou não, quando a gente engravida, a gente tem essa diferença de tratamento. Muitas vezes mulheres não são contratadas por terem filhos, e isso dificulta no desejo de ser mãe, porque a gente também quer ter uma carreira atrelado a isso, e não encontrar um parceiro também, né? E às vezes o desejo tardio de ser mãe e a impossibilidade física, o que não impede que você materne, né? Durante essa pesquisa de vocês sobre o tema, o que vocês encontraram de relatos, de depoimentos em relação a essa visão da mulher de que ela é obrigatório para ela ter filhos ou não? Vocês perceberam no entorno de vocês, mulheres, que se sentiam pressionadas para ter filhos? Assim, eu acho que sempre tem, eu acho que não são nem depoimentos externos, mas acho que até internos, dentro da família. Assim, eu tenho um exemplo de pessoas da minha família que escolheram não ter, e é algo que é muito presente hoje em dia, né? Como os meninos analisaram alguns dados da decrescente que houve, da porcentagem de filhos que as mulheres estão tendo hoje em dia, né? De que só vem descendo. A gente sempre tem isso, e essa não vontade, né, de ter ou não os filhos, ela vem justamente, como a Sofia Castro falou, de uma dedicação mais forte ao mercado de trabalho e uma preocupação mais forte em se dedicar à sua vida profissional, e acaba deixando essa questão de ter filho em segundo plano, porque, querendo ou não, é algo que demanda tempo, esforço, e também tem a questão de que no mercado de trabalho é mais difícil as empresas quererem aceitar mulheres grávidas por causa dos direitos, né, que existem, e por causa do machismo estrutural mesmo, né, que está presente na sociedade. Os dados estatísticos a que a gente se refere seriam os da pesquisa da farmacêutica Bayer, em que 37% das mulheres de idade fértil de 15 a 49 anos não pretendem ter filhos em nenhum momento de sua vida. 81% não pensam em ter filhos pelo menos nos próximos 5 anos. 56% das entrevistadas estão em uma relação saudável, ou seja, elas têm condições favoráveis a procriar, a terem filhos. E 74% trabalham em tempo integral ou parcialmente em meio período, no caso. Uhum. Então, vocês acreditam que o fator principal para que as mulheres hoje elas escolham não ter filhos seja essa busca por ascensão profissional? Sim, também faz parte desse contexto, até porque é sempre essa busca pela liberdade que vem com o financeiro. Uhum. Uma outra pergunta é que a gente passou o módulo analisando algumas obras, né, diversos tipos de linguagens que falam sobre esse tipo de temática. Vocês encontraram na pesquisa de vocês alguma obra que tenha um relato, alguma obra artística que tenha um relato semelhante a esse sobre a questão de ter filhos ou não? Bom, Patrícia, durante a minha pesquisa eu encontrei algumas, mas o que especialmente eu queria mais citar é um livro que eu conheci através da minha irmã, que ele se chama As Quatro Estações. É um livro que ele comenta sobre uma moça
que ela engravidou jovem, e esse livro é um relato do período, tanto da gestação, tanto depois que o filho dela nasceu, e como o título sugere, durante as 4 estações do ano, ela vai comentar, são relatos da vida dela, alguns arrependimentos, algumas ênfases em coisas que ela gostaria de ter feito, ou coisas que ela pretende fazer. Durante a leitura, você vai acompanhando a mudança de visão de uma mãe que não esperava ter um filho tão cedo. Tá. Alguma outra obra artística que vocês queiram citar? Bom, a gente tem a novela da Globo, escrita por Manuela Dias e dirigida por José Luiz Vilamorim, que é Amor de Mãe, em que a gente se depara com a personagem Vitória, em que ela se encontra numa ascensão profissional, ela já está no seu apogeu profissional, ela é uma excelente advogada, bem conceituada, dentro de uma empresa de renome, ela tem uma estabilidade financeira e ela cede ao desejo dela, em parte, de ter um filho. E naquele momento em que ela dá um tempo de sua vida profissional para maternar, ela não se encontra mais, por um momento, se encontra de forma possível fisicamente, que é o famoso relógio biológico. E ela passa por dificuldades em achar que ela não poderia ter filhos. Ela acaba tendo uma filha em que ela gera e outro filho que é adotivo, mas mostra a diversidade do amor materno, que ele não parte só do pressuposto de gerar, mas sim também de maternar. Então, no caso dessa personagem, a pressão foi dela mesma ou vocês acham que foi da sociedade? Eu acredito que tanto nessa obra quanto nas interligações que a gente pode fazer com a realidade, a pressão ela vem de ambos os lados. Eu acho que vem de uma autocobrança da mulher em querer ter o filho da melhor forma possível e conseguir manter a sua vida profissional em equilíbrio, e também uma pressão muito da sociedade de, nossa, será que você não vai ter filho? Já tá na hora, você não vai ter, não vai continuar. Então, tipo, eu acho que existe essa pressão de ambos os lados, mas depende muito da situação. Existem situações em que a pressão vem mais por parte da família e da sociedade, e em situações em que vem mais da própria pessoa. Entendo. E na visão de vocês, quais os desafios que a mulher enfrenta quando ela decide que não quer ter filhos de jeito nenhum? Quando ela faz essa escolha de não quero gerar. A gente fez a pesquisa e quando ela toma essa decisão, essas mulheres muitas vezes são mal vistas pela sociedade como alguém, de certa forma, egoísta, né? Porque a mulher, ela é tida como o ser que tem o dom da vida, mas não é só ela que influencia nesse processo. Esse dito cujo egoísmo não é egoísmo porque se trata do corpo dela, dos desejos dela, até porque ela está formando um outro indivíduo do qual ela precisa cuidar, educar, criar, entre outros fatores que compõem o ser humano, que é isso que ela está fazendo, compondo um ser humano, um cidadão que vai fazer parte da sociedade. E que sempre que esse cidadão que ela está formando faz algo errado ou comete algo errado, sempre recai sobre ela, sobre aquele ser humano que não é visto só como ser humano. A partir do momento que ela se torna mãe, ela é mãe. E ninguém a vê mais como pessoa. E aí tem outra obra que é muito importante dentro dessa estrutura de uma autora brasileira, que é Antes de Ser Mãe, Eu Sou Pessoa. E é um livro de uma mulher que também retratou alguns anos de sua filha e decide se desvincular da imagem de mãe e também se ver como pessoa após se tornar mãe. Ainda falando sobre a questão da dificuldade, além de ser vista como egoísta, vocês acham que tem algo mais que ela enfrente, assim, questão social? Não teve filhos. Como essa mulher é vista na sociedade? Hoje em dia está ficando cada vez mais distante dessa época, mas antigamente, como o mundo era muito machista, até hoje, né,
A mulher antigamente era vista como dona de casa. O único papel dela era apenas servir o marido, reproduzir os filhos e viver o resto da vida dela lá. Só que hoje em dia, com o mundo evoluindo, a sociedade também está evoluindo. E cada dia mais isso está ficando no passado e cada vez mais as mulheres estão entrando no ramo de empreendedorismo, nas empresas. Isso causa, querendo ou não, um pequeno balanço na estrutura social, tipo, na taxa de nascimento, que acaba caindo com o decorrer dos anos, mas em contrapartida o número de trabalhadores nas empresas aumenta. Isso gera economia e, querendo ou não, dá um olhar a mais para as mulheres, para impor elas. Para finalizar a nossa conversa, né, nós estamos ainda vivenciando o mês de março, um mês dedicado às mulheres. Não é só o dia 8, mas a gente deve pensar na importância de ter esse tipo de conversa, de ter esse tipo de debate que favorece a luta das mulheres, né, uma luta social. E aí, para finalizar, que mensagem vocês poderiam deixar, né, em relação a isso, a importância da mulher decidir, da mulher ter essa escolha? Alguém quer falar? Eu acho que, além de tudo, hoje em dia a gente já tem evoluções mais relacionadas a debates feministas, então a gente tem que entender que, além de tudo, como a Sofia falou, além de mãe, é uma pessoa, e qualquer pessoa deve ter o direito de escolher o que ela quer para a vida dela. Então, se uma mulher decide, não relacionadas a questões profissionais, mas questões pessoais mesmo, não ter um filho, ela tem que ter essa liberdade de não ter um filho ou ter um filho se ela quiser. Então, eu acho que a gente, enquanto sociedade, deveria dar um apoio para essas mulheres que, independente do desejo delas ou não de ter um filho. É isso, parabéns. E que a gente continue a repensar sobre o tema, né? E é isso. Fim. Acabou.